Olá, hoje no nosso Papo de Redação vamos conversar sobre mais um capítulo emocionante da política brasileira que terminou a semana com a denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A denúncia é feita pelo procurador-geral Rodrigo Janot. E dessa conversa vão participar os jornalistas Andrei Meirelles, Helena Chagas e Sheila Damorim. Como não poderia deixar de ser, hoje nós paramos o nosso estúdio móvel aqui na Praça dos Três Poderes, exatamente no meio entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Local onde a gente pode até correr risco de levar tiro, né? Aqui no meio desse campo de guerra. Nosso vidro não é blindado, não. Não é blindado, então é melhor a gente se cuidar hoje. Bom, vamos começar pelo final, como sempre fazemos. Quer dizer, o presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, foi denunciado, o que já esperávamos, né? Já era uma expectativa, e acabou acontecendo. E agora? Ainda essa foi uma primeira denúncia. Está na mesa do Procurador-Geral da República uma outra denúncia, só que essa primeira foi junto ao Supremo Tribunal Federal e a outra seria junto à Justiça Federal. No texto que está na mesa do Procurador-Geral, dos pedidos é para que se afaste o presidente da Câmara do cargo. Tá? Quer dizer, é possível esse afastamento se dar por uma decisão judicial? Pode. Segundo os procuradores me disseram, pode. Eu até achei meio estranho, porque eu sempre imaginei que só o Supremo poderia fazer isso. Ou só os pares, né? Normalmente o que acontece. Mas me disseram que cabe, no caso específico, caberia. Agora, essa denúncia que chegou é uma denúncia forte, é uma denúncia que tem impacto. Agora, no meu entender, ela ficou um pouco aquém do que se previa. O que vinha sendo dito é que chegaria às contas supostas contas do Eduardo Cunha no exterior, a movimentação do dinheiro, siga o dinheiro. O dinheiro, pela denúncia, chega assim, claramente, escolhe até o Fernando Baiano. O Fernando Baiano seria um sócio oculto, segundo a denúncia do Eduardo Cunha. Agora, pelo que você sabe, o Fernando Baiano está negociando lá na Justiça Federal, em Curitiba, se tornar um delator. Esse sim, aí sim ele pode chegar ao Se ele confirmar esse dinheiro para o Eduardo Cunha, ok. Se ele não confirmar, agora, a denúncia fica inócua. Não fica inócua não. Tem duas coisas ali que são fortes. Tem uma que é a coisa dos requerimentos. Uma coisa dos requerimentos ali está bem amarradinha, tá bem coisa, e põe no Eduardo Cunha. Só que na Câmara, isso é visto assim como uma coisa, não como uma coisa que destoa de outras práticas que é feita lá. Estou falando do ponto de vista dele. Eu acho que do ponto de vista do procurador, do ponto de vista legal e do ponto de vista da opinião pública, é uma coisa bastante errada. Né? O dinheiro para a Assembleia de Deus de Madureira, que é a igreja frequentada esse era o segundo ponto. Você não tem assim, talvez você falte ainda o dinheiro, na verdade, o dinheiro foi para o Fernando Baiano e dele é que foi que teria ido para Eduardo Cunha. Agora, é preciso que o Fernando Baiano confirme essa história, né? Eu não sei, não entender do procurador, o que já havia já foi suficiente para fazer a denúncia. Esses procuradores, desde que o ex-presidente Fernando Collor, agora por sinal denunciado, foi absolvido pelo Supremo, depois de ter perdido o mandato como presidente, porque consideraram a denúncia fraca, o PGR toma muito cuidado com isso. Então, eu acho que ele já encontrou os seus elementos necessários. Eu acho que me parece bem Helena, forte. eu não estou dizendo que é frágil, não. Só estou dizendo o seguinte, havia uma expectativa que seria uma denúncia matadora. Não, mas pode não ter a prova desse aliado. Nessa denúncia, havia uma coisa que pegaram assim, o que se chama popularmente aí de batom na cueca. Era coisa, sabe? Não, André, mas aqui assim, os dois estão com razão, porque assim, pode não ter a denúncia, a prova concreta. A mão no cofre, o batom na cueca. Mas os indícios que os procuradores conseguiram fundamentar a acusação são muito fortes, entendeu? O Júlio Camargo denunciou. Conseguem colocar. Ele disse, no dia tal, no lugar tal, eu encontrei com o Cunha e com o Baiano. Aí você vai lá e realmente no dia eles tal conseguem colocá-lo lá. Houve um encontro nesse prédio, houve uma mensagem no celular, enfim, são coisas que vão bater. E se comprova a presença do Fernando Baiano, mas não se comprova lá a presença do Eduardo Cunha. Você não tem por exemplo, o Fernando, como é que se comprova a presença do Fernando Baiano? Ele usou o celular e ali e as antenas captaram. Tem tantas ligações. É evidente que são indícios muito fortes que o Eduardo Cunha estava lá. Ninguém está discutindo. Eu só estou falando o seguinte, lá na Câmara,
na base dele, eles receberam os aliados, como era de se esperar, acham que as denúncias não derrubam o Eduardo Cunha. Isso que está aí não derruba. E questionam mais, que eu acho que a gente precisa falar. Por que a primeira denúncia que saiu, quer dizer, são 30 e tantos políticos que estariam nessa lista, saiu o primeiro Eduardo Cunha. E o dele está aberto e o do Collor está em sigilo. Porque são coisas que as pessoas questionam. Alguém tinha que ser o primeiro. Alguém tem que ser. Tem coisas fortes. Eu não estou justificando, não. O do Collor, pelo que a gente ouve dizer, que está em sigilo porque tem uma delação premiada aí, que ainda está em, não sei se não foi homologada, mas que ainda está em fase de homologação. Seria por isso. Agora, o que eu acho? Mas você vai fazer uma denúncia com uma delação não homologada? Não sei se é homologada. Andrei, eu posso estar enganado. Pode ser, porque o Collor tem sigilo bancário, tem conta, tem dinheiro depositado em conta. Não sei. Acho que isso tudo o tempo vai explicar e o tempo vai mostrar. O que eu acho que é o principal é que, como diz nosso companheiro Rodolfo Lago, no ping-pong da crise política, essa semana foi ping e pong para o Eduardo Cunha. A bola voltou quadrada para o Eduardo Cunha. Então, mesmo que ele diga que não renuncia, que não há razão e que ele diga que terá apoio para ficar, eu acho que o momento agora, o marco agora é dizer quanto tempo vai levar para ele ser abandonado pela maioria da Câmara dos Deputados? Porque isso é um processo que é meio inexorável. Agora, dificilmente, quando a pessoa afunda, dificilmente outros pegam a pedra, amarram no pescoço e afundam junto. É verdade, então isso pode levar algum tempo, mas eu não tenho dúvida. Mas eu acho que a lista está aí. Em algum momento ele será abandonado. Mas a lista está aí, tem mais gente envolvida. Para que ele possa fazer um movimento de pong muito forte. Deixa eu te falar por quê. E levar junto, a presidente. Se o pong dele for um impeachment, eu acho que ele perdeu a legitimidade. Eu acho que ele já não acho que o governo conta com isso. O governo conta com isso, mas oposições, por exemplo, acho que não. As oposições... Deixa eu te falar o que aconteceu ontem. Ontem, por exemplo, o que aconteceu? Na Comissão Mista de Orçamento foi aprovado um requerimento com urgência, pedindo os decretos assinados pela presidente Dilma, pelo vice-presidente Michel Temer, divulgados pelo Fato Online. E o governo descochilou, acho que não, né? Foi atropelado. Então, vai chegar no Congresso, provavelmente a semana que vem, esses decretos. Há um movimento no Congresso dizendo o seguinte, nas oposições, em gente ligada ao Cunha, dizendo o seguinte, com base só nesses decretos estarem no Congresso, eles podem formular um novo pedido de impeachment sem precisar do TCU voltar às pedaladas. Pode ser, mas... A oposição está toda falando isso. Eu só estou te falando o seguinte, não sei se vai acontecer, só estou dizendo o seguinte, a semana que vem, depende do desenrolar das coisas, vai ter muita bala para trazer para cá. E outra coisa, nessa semana que o Eduardo Cunha está lá embaixo, que a Câmara continuou votando, o governo teve que ceder para fazer um acordo na correção do FGTS, fez um acordo que não era o acordo que o governo queria, passou a segunda maioridade penal. Deixa eu só falar uma coisa para a Sheila aqui. Deixa eu falar com a Sheila. Você não está deixando a gente falar não, hoje, só uma coisinha. Geralmente sou eu, mas hoje ele não deixa eu completar. É que eu estou falando isso que eu queria devolver. Deixa eu só devolver uma provocação aqui. Ah, meu Deus do céu, vem, só arrancou de Vascaína. O governo continua na Câmara como o Flamengo está com o Vasco, só perde. É a terceira derrota seguida, inclusive parece que o Flamengo vai pedir música no Fantástico. Eu quero dizer o seguinte, a batata quente está na mão do Cunha, mas a do governo está assando. Entendeu? Assim, e tirar o Cunha do cenário, por mais que o Cunha morra hoje, entendeu? Por mais que saia a denúncia, comprove, ele seja liquidado e enrolem a pedra no pescoço e joguem ele, isso não vai. A artilharia vai voltar toda de volta para o Planalto. Então, assim, a situação, você ganhou um fôlego, você saiu do noticiário um pouquinho, mas você continua... O que eu acho é que o Cunha não morre, numa situação, não morre hoje, nem amanhã. Claro. Eu acho que isso aí é um processo que demora. O sujeito vai se desgastando, se erodindo. Agora, talvez para o Planalto seja mais interessante ter um Cunha
fraco, sem condições de liderar um processo de impeachment, você pode até achar, vai ser com base nos decretos, vai ser com base nisso aqui. E as oposições acham que o melhor é deixar uma presidente fraca. Mas é gente fraca pra tudo para lado. impeachment, pretexto para impeachment, os caras sempre vão achar. Agora, o que eu acho é que alguém tem que conduzir esse processo, como foi lá na época do Collor, Claro. foi conduzido, né? Tinha o Ulisses Guimarães, tinha o Ibsen Pinheiro na presidência da Câmara, que foi um condutor muito firme, depois ele acabou derrubado. Mas nesse momento, você não tem essa pessoa para conduzir esse processo dentro do Congresso Nacional. Quem assume o espólio do Cunha, por exemplo? Você não Se tem o Cunha essa sem pessoa. força, quem é a pessoa que vai tomar você a não tem. Não tem nenhuma liderança ali que... Então, pro Planalto interessa essa situação. É o roto esfarrapado, entendeu? Os dois estão mal. Mas Helena, para piorar essa situação... Mas eu acho que o impeachment está mais longe, cada vez mais longe. Pro Planalto. Mais difícil. Agora, tem outra coisa. O Flamengo vai dar a volta. Você falou no alguém... agora. Você falou em alguém, eu lembrei de uma coisa. O vice-presidente Michel Temer está de saída lá E isso que eu ia comentar agora, porque isso piora a situação. Essa semana... Para o Palácio, porque o Temer está Isso saindo. aí Isso não significa que ele possa dar um apoio mas maior olha pro só, Cunha. Isso aí é mais um episódio do efeito centopeia, do PT, de ficar dando tiro, achando que tem 100 pés e, na verdade, é Saci Pererê. Eles começaram agora a atirar no Michel Temer. O Temer não tem uma grande obrigação de ficar ali, porque agora passou o ajuste fiscal, a última medida. Agora, no dia em que o Temer sair, a situação será muito grave, porque ele vai voltar a ser, sabe o quê? Um vice. E o que um vice faz na vida? Ele fica esperando o titular cair. Não, mas mais do que isso, Helena. Se eu fosse a presidente Dilma, eu não deixaria isso acontecer de maneira Mas aí mais do que depende isso. mais Não, dela, mais do que ele isso. já comunicou. Ô, Andrei, é mais do que isso. E o porque Padilha? Cadê o Padilha? por mais que o Temer, na posição que ele está, por mais que ele torça para ela cair e para ele poder assumir, ele tem a obrigação de virar público e tomar a defesa do governo em determinados momentos, em momentos de ajuste. O que está acontecendo? O Congresso acha que enfraqueceu, por exemplo, o ministro Levi, que ele já não é mais hegemônico na política econômica, então acha que nivelaram, somos todos iguais, e agora eu quero assumir o protagonismo. O PMDB está se armando por isso, contou com o apoio do governo que tinha interesse com essa Agenda Brasil em lançar. E agora o que acontece? O Temer sai e vai fazer o quê? Eles vão querer reinar, eles vão querer ditar para salvar alguma coisa na economia, e quem salvar a economia vai levar. Quem conseguir botar, revirar desemprego, vai levar. A economia hoje é o Levi, né? Não, me parece assim. Então, que, não sei. Mas o PMDB está achando que não é. O Levi está engolindo muita coisa. Gente, o Jucá hoje virou artilharia pesada para cima do Levi, que é uma coisa assim. E ele fala aos 4 cantos, hoje a última que ele falou para o Fato Online é que o Levi tem uma visão setorial e que o ajuste fiscal não serve para nada para o país. Quer dizer, eles estão virando um discurso para tentar se recompor na economia perante a população, que está com desemprego acima de 7, está com inflação e está com a economia não crescendo. Quem conseguir ganhar um voto de confiança de que a sua proposta vai tirar a gente disso, vira rei. E aí vira o jogo. É uma aposta que o PMDB está fazendo. E o PT também está contra o Levi. Não, mas o Temer saindo. Mas o Temer saindo da posição que ele está hoje, o Temer se vincula apenas da liberação de cargo, que é a posição que ele está hoje, do Poço Piranga. Então ele vende o Poço Piranga, passa para outro, deixa na mão do PT, entendeu? E ele tira da figura dele essa coisa de que o PMDB só está aqui para distribuir cargo. O PMDB está aqui para o bem do país e recompor a economia. O problema é que quem é que vai assumir o comando da economia se não for o Levi? Não, assim, vai voltar a ser a presidente? Não. Eu acho difícil. Quem é que vai ocupar tudo? Eu não acho que o Levi vai sair, o Levi vai ficar. Também não acho que o Levi saia. O Levi está aguentando todas essas coisas numa boa. Eu acho que ser ministro é bacana, acho que ele está gostando. Mas isso aí para o público externo, investidores, etc., agências, etc., isso aí vai começando a pegar mal. E ele vai se desgastando. Helena, o fato é, o ajuste fiscal do Levi para 2015 fracassou. Já era. Do ponto de vista de gerenciamento de expectativa, que era o que o ajuste fiscal em 2015 teria o efeito maior, não são números. As pessoas falam ajuste fiscal como se fosse meta arrecadar. Não é só isso. O mais importante deste ano era a expectativa. E ele fracassou.
Então, o Levi e a sua equipe, para 2015, eles fracassaram. E ainda teve eles que estão tentando tomar atitudes que ele Que era então, contra. eles estão tomando fazer isso para 2016, 2017, mas está ficando cada vez mais difícil, porque o PT, que não concorda com esse ajuste, está fazendo a cabeça da presidente, porque se a gente for pensar, é muito duro um presidente ter que assumir que em 6 meses, 7 meses, ela destruiu a principal conquista que garantiu a eleição dela, que foi o desemprego nos menores níveis essa semana históricos. saiu um número altíssimo. Então, assim, ela já perdeu essa conquista em 7 meses e ela destruiu essa conquista. Quer dizer, então como que você lida diante de tanto número negativo? É difícil você não ceder à tentação. A presidente deu sinais de que já começa a ceder. Essa semana, com a coisa dos bancos públicos, isso foi típico, quer né? Quer dizer, uma política que é contrária à política do Levi. Eu soube que até na Caixa, a Miriam Belchior nem tinha participado da discussão, foi avisada pelo ministro Mercadante de última hora. Faça-se. Vamos anunciar isso e pronto, acabou. E o anúncio foi de que esses Então ela bancos tá crescendo oficiais na vão salvar política- as montadoras que estão precisando ser Vão salvas ceder- para Não, manter emprego. isso, Mas vão na ceder- política tá vão fazendo a ceder mesma crédito, coisa. vão conceder créditos com juros mais baixos, quer dizer, aí eles falam, mas isso não fere ajuste, é operação de mercado. Não, não é, porque se você for no banco privado, você não tem isso. Não tem. Entendeu? Isso aí é um arranjo do governo, como foi nos últimos anos. Com o manteiga. Todas Entendeu? E essas foi uma política que está lá no todas discurso essas do Levi de políticas, posse, é. contra, defendendo a impessoalidade, defendendo o setor privado, se virar sem a necessidade de aporte Contra o do Estado. patrimonialismo, Contra você o se lembra disso? patrimonialismo Ele e a abriu o discurso impessoalidade. dele falando mal Tá do lá, com o sujeito vai predicado. Entendeu? Quer Então, dizer, Agora, essa coisa que está acontecendo na economia está acontecendo na política. Porque ela está indo para o lado da economia, está assumindo um protagonismo maior, mas está assumindo um protagonismo maior também na política. Está indo, foi na casa lá no aniversário lá do Kassab, foi isso. E Tá dando a CBTU para o partido do Kassab. Isso, ela está assumindo as coisas. E começa o seguinte, por exemplo, a semana começou como? A semana começou com a grande grande manifestação que de a gente ainda não rua, começou, etc. né, que A gente ainda não começou. falou. Eu só quero falar o seguinte, aí faz uma reunião de avaliação no Palácio do Alvorada e não chama o Michel Temer. Isso o PMDB Chamou está só falando. os ministros petistas. Só os petistas. Então, ela está cada vez mais rifando também, porque os ministros petistas têm dito para ela que o Michel Temer está conspirando contra ela. Porque ela deu ouvidos àquela intriga que todo mundo montou depois que ele cometeu aquele ato falho lá, que realmente foi uma De pesada alguém na partir voz. dali que É preciso alguém que una o país. unifique o país. Ali ele perdeu a Aí, confiança pois dela. é. O pessoal do PT é mestre em fazer intriga, adora fazer esse tipo de coisa, mas só que eu acho que para ela, se ela pensar no que é bom para ela, é bom ela manter o Michel do lado dela, na coordenação. Mas Mas não parece que mas seja é isso bom que pro ela está Michel fazendo. isso? É bom pro Michel? Eu estou Não, dizendo assim, não as diversas sei, correntes não do PMDB sei. estão pedindo para ele Tão sair. pedindo para ele sair. Está todo mundo pedindo para ele sair. Então, Porque o PMDB porque está eles querem jogando se agora com o descolar. seguinte horizonte. O PMDB tem um congresso que pode Agora em ser setembro. ou setembro, outubro, ainda está para marcar a data, eles estão com a data flexível, dependendo da evolução dos Eu acho que eles vão acontecimentos. empurrar isso para E quem- frente. não, eles estão Olha, falando em não sei empurrar, não. eles estão falando em empurrar, mas mudou. A conversa hoje é que vão manter. Agora tem o seguinte, eles vão aprovar, discutir a conjuntura, tomar uma decisão, e vão aprovar uma reforma do programa partidário dele. Vocês ganham um doce se adivinhar quem são os dois autores dessa reforma. Um é o Moreira Franco, que é o coisa, né? O outro, quem é? Romero Jucá, né? Está em todas. Tá em todas. Tá em todas. Ele Assim, sempre tá e em até todas. e o PT tem levado umas bordoadas dentro do Senado. O PMDB está sendo dominante. Agora, gente- Na briga pelo espólio, na última votação, vamos ver foi porque- negociado com o vamos PMDB ver. e o Delcídio, que é o líder, não soube. Ele votou lá e aprovou o atraso da Veja votação da bem, medida. até outubro, mas ele não a sabia Lava que foi Jato acertado vai pelo andar governo. muito ainda. Vamos prestar atenção, porque a Isso. Lava Jato é o imponderável de todo Vai pegar esse jogo. de para todos os lados. esse Para jogo, todos Agora, os de lados. qualquer todos os forma, eu lados. queria fazer uma pergunta. Então, acho que nada está definido por Esse causa disso. afastamento do Temer não pode ser um movimento de que ele se aproxime do Cunha e que o PMDB se una mais em torno do Cunha para poder Não, salvá-lo? eu acho que do eu acho Cunha que ele não não, vai é. se aproximar Acho e que não não, vai é. salvar. Eu acho que é o Acho que do contrário. Cunha todo mundo Eu vai acho se que do distanciar. Cunha está todo mundo se distanciando. Pelo menos nunca visto, sem precedentes, uma pessoa com tal grau de acusações ser salva dessa forma. Estou para ver Mas podem ainda. ficar tranquilos, tem tem uma mais coisa. na lista, podem ficar calmos. Vai Tem aparecer muita muito gente mais na lista. Vai gente. aparecer. E vai vir muito mais Agora tem coisa. um fato que a gente chamou a atenção na semana. Na segunda-feira, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso postou nas redes sociais uma mudança de postura. Até então ele era a voz da moderação. A renúncia. Aí ele falando contra os defendeu conchavos, a renúncia. defendeu o renúncio contra os conchavos e chamou para conversar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente do PSDB, o Aécio Neves,
E a partir daí, começaram os movimentos aqui, o pessoal do Aécio Neves começou a flexibilizar um pouco, o PSDB está buscando se unir e está chamando o PMDB para conversar. Então, eu acho que esse tipo de coisa, isso deve preocupar bem a presidente Dilma. Porque eu acho até agora o PSDB dividido não foi para lugar nenhum. Mas agora parece que o Fernando Henrique deu uma voz, vamos por aqui. O discurso que une o PSDB talvez seja esse da renúncia, que na verdade é um mero discurso, porque isso não vai acontecer. Então, a renúncia depende dela. Mas o Aloysio Nunes, depois dessas conversas em São Paulo, o Aloysio Nunes foi para a tribuna e disseram, presta atenção, o Aloysio Nunes vai falar. Aí o Aloysio Nunes disse o seguinte, olha, em relação ao impeachment, a bola está com o PMDB. Se o PMDB for, a gente vai. Ele falou isso na tribuna. Então, o que está acontecendo é o seguinte, está vendo, foi uma semana que, por um lado, o Cunha foi para as cordas, por outro lado, começou-se uma rearticulação, depois do acordão da outra semana, uma rearticulação tentando neutralizar essa. Só que o PMDB ele não está unificado. Ele não é coeso dessa forma. Você tem o Cunha atingido, você tem o Renan interessado em salvar a presidente do impeachment. Então, acho que aí é remoto ainda. E a gente não falou do Renan. Olha, cada dia sua agonia, Cecília. O Renan passou essa semana. Incólume ali. O Renan tá naquela, esquece que eu existo, esquece que eu existo e deixa quieto. E trabalhando a favor do governo, tanto que aprovou a última medida do ajuste fiscal lá no Senado. E ele vai começar a receber a pauta-bomba que foi aprovada na Câmara, vai começar a chegar no Senado e muito provavelmente ele vai sentar em cima dela e não vai deixar passar. Então, ele continuou sendo um protagonista importantíssimo desse jogo todo. E a né? Câmara, o Renan deixou. Mas a pauta da desoneração não foi igual exatamente o que o governo queria. Não, mas foi. O governo queria desmembrar-se para poder mas inventar. Mas isso aí era um detalhe. Não, mas na ainda verdade, assim, no todo vai dar 10, 11 no bilhões. frigir dos ovos, ele saiu. E o Renan teve a mas oportunidade de era mudar. exatamente o que o Cunha acertou lá na Câmara. Mas o Renan teve a oportunidade de mudar. O acerto foi feito na Câmara. Mas não deixou. E era chamado de pauta-bomba. Aí chega no Senado, vota a mesma coisa e deixa de ser pauta-bomba. Essa nunca fez parte da pauta-bomba. Não, essa nunca fez parte. O que houve é que ela desagradou. Dinheiro. Ela desagradou, sobretudo, aos empresários do setor produtivo, porque realmente ela privilegia apenas alguns setores. Na verdade, para o governo, o principal é ele ter ali aqueles 10 bi, 11 bi, que agora ele terá. E o Renan teve a chance de mudar isso, ouvir o apelo do setor produtivo, ele teve a chance. E o que ele fez? Ele jogou para a Câmara. Ele falou o seguinte, tudo bem, a gente pode até fazer, desde que haja um acerto com a Câmara para aprovar logo e a arrecadação conseguir entrar esse ano, que é o que quer o governo. Não está em condições de fazer isso. Só que a Câmara não estava em condição. Nesse momento, com esse abate, com esse ataque que fez. Não, mas assim, ele fez isso por quê? Mas ele fez isso por quê? Porque a regra era, tem que entrar arrecadação esse ano, que é o que quer o governo. Então, assim, ele claramente agiu em defesa dos interesses do governo. Ele agiu para votar esse projeto. Também em defesa dos acertos que o Cunha fez na Câmara. Mas eu acho que... Eu só estou dizendo, pode ser coincidência? Não, mas é verdade. Não foi em defesa quando tramitou na Câmara, quando se tramitou na Câmara, as pessoas diziam o seguinte, aqui tem... Se você não sabe, o Miro Teixeira, por exemplo, está comentando aqui, eu não sei aqui, agora distingue quem é governo, quem é oposição, quem é bancada do dinheiro. Porque foi o que se falava lá abertamente, de interesses que estavam sendo financiamento de campanha, negociado, etc. E as pessoas diziam que o Cunha foi muito criticado por isso, porque ele escolheu alguns setores para beneficiar. Agora, esses setores beneficiados continuaram beneficiados. O acerto que o Cunha fez. Tudo bem. Eu não estou discordando entre de ter você, isso não. e nada, Ele escolheu eu só estou dizendo que houve o resultado prático pode ser uma vitória do governo. Não, também claro, não é uma vitória. Não é pra gente chamar bem de vitória. Não é vitória. A gente não está falando em vitória, isso não é política, isso é dinheiro no caixa, isso é 10 mil no caixa, tá? Não é vitória. Os acertos feitos na Câmara foram mantidos. Isso é dinheiro na veia. Vitória não é nada. A gente tem que esperar mesmo qual será, porque a semana que vem eu acho que vai ser uma semana também muito emocionante, porque nós vamos ver a reação do presidente da Câmara, tudo isso, porque aí o Eduardo Cunha ajudou um pouco o governo na condução dessa votação.
acabou sendo abatido no último momento. Vamos ver. Acho que semana que vem vai abrir. Tem a sabatina do Janot. E tem a sabatina sabatina do Janot. Quando parecia muito o espetáculo calmo, da semana vai ser esse. né? Tudo que a gente quer é uma semana sem emoção agora, né? Pra descansar um acho que pouco. nunca mais. Eu acho que é. Nunca mais. Desista. Desistam. Gente, muito obrigada pela conversa. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. E até o próximo Papo de Redação.